Nós temos adotado, na medida do possível, um tema anual. Nos anos anteriores nós tivemos, e para esse ano nós também escolhemos um tema que tem uma base no capítulo 2 de Efésios, mais precisamente o versículo 20, mais no versículo 20, mas na verdade o versículo 19 a 22, que é um texto mais amplo, que diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Mais precisamente o versículo 20, que vai nos servir como guia, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Logo, logo nós teremos substituindo esse banner, já com também visualmente alguma coisa para ser lembrado por nós, nossa caminhada, e assim nós nos familiarizarmos com o tema. Esse outro aqui, esse vai ser substituído. Esse aqui a gente vai deixando porque tem que ser nosso caminho geral, né? Mais de Cristo e menos de mim, né? Menos de mim e mais de Cristo em mim. E precisamos fazer com que isso realmente se torne cada vez mais real em nossa caminhada, em nosso viver. Então, pensando sobre o tema do ano, eu queria começar hoje falando sobre algumas coisas nesse sentido, como uma espécie de introdução, porque ao longo do ano a gente vai voltando ao tema e que talvez às vezes pode parecer que se torna redundante, repetitivo, mas não é o caso. É mesmo para nós vermos vários aspectos. E pensando sobre isso, então, eu penso, hoje à noite, o nosso tema seria: não há caminhos que levam ao céu, mas há um só caminho. Não há caminhos que levam ao céu, mas há um só caminho. Alguém já disse: todos os caminhos levam a Roma. Pode ser verdade, mas ao céu não é assim. Ao céu só tem um caminho que leva ao céu. Para chegar em Roma, você pode ser por vários caminhos, pode chegar lá, mas ao céu não pode ser por vários caminhos, é um caminho só. Essa é a grande diferença. Portanto, é preciso que nós venhamos a ter esse conhecimento, essa verdade, essa convicção. A Bíblia ensina que há somente um caminho. A Bíblia ensina que para sermos salvos, nós precisamos depositar nossa fé em Jesus Cristo, aceitando-o como nosso Salvador único e suficiente. Ele mesmo diz, lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Senhor Jesus Cristo fala isso. Então se faz necessário compreender que Ele é o caminho, não um caminho. O caminho único. Ele é o único caminho. O caminho, não um caminho. Jesus não é uma forma de chegar a Deus, é a única forma de chegar a Deus. Não há outra forma. Não há outra. Por isso é preciso que nós tenhamos essa convicção. E nós vamos ter leitura de vários textos, projeção e leitura de vários textos, para mostrar algumas verdades. Eu quero contar com a Fernanda e a Ana Paula nesse sentido, para essas leituras que serão projetadas. E nós, então, gradativamente vamos ler. Jesus Cristo, por exemplo, em João 6,33, João 6,33 disse que as suas palavras são vida. Podemos ver aqui? Por gentileza, a projeção, ok. Então, o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Então, essas são palavras de Jesus. Ele mesmo diz a respeito de si. As palavras dele são vida.
E ele também, em capítulo 3 de João 15 e 14, promete a quem nele crê a vida eterna. Veja lá. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, o exemplo que ele cita, a experiência de Moisés no deserto, para quem está familiarizado com isso, houve um problema no deserto, enquanto o povo está atravessando o deserto, que as serpentes picavam as pessoas que morriam. Então Deus dá a orientação que Moisés colocasse numa haste uma serpente, e todo aquele que uma serpente de metal, naturalmente, e todo aquele que olhasse para aquela serpente, então seria não morreria com a picada da serpente que eventualmente acontecesse. Claro que isso é um prenúncio daquilo que viria a acontecer. Jesus, nesse texto, diz: assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, assim importa que eu seja levantado. E um dia Jesus morre no Calvário, e a exemplo do que aconteceu na travessia do deserto com o povo de Israel, Jesus morre em nosso lugar, e todo aquele que nele crê, que nele confia, que nele deposita a sua fé, a sua morte eterna é suspensa e ele vive eternamente. Que a morte eterna aconteceu, como nós vamos daqui a pouco, vamos perceber, sem dúvida nenhuma que vamos entender isso, né? Então, Jesus, em João 10, versículo 7, também disse que ele é a porta das ovelhas, ou a porta de entrada para aqueles que forem ao céu. Vamos lá. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Outra citação para uma situação bastante diferente da nossa, porque nós não temos conhecimento disso, pelo menos a grande maioria de nós não tem, de um curral, um rebanho de ovelhas, como é que funciona. E ele fala de um tempo em que os rebanhos eram soltos, não havia cercados, não havia essa proteção. O rebanho ficava sendo levado para onde havia pastagens. E à noite era recolhido para um determinado lugar para ficarem guardados naquele local. E havia naturalmente para esse local, ou para chegarem ali, uma porta de entrada. E as ovelhas passariam por ali, para ficarem abrigadas lá nesse local durante a noite. Ele diz: eu sou essa porta, eu sou essa entrada, eu sou essa possibilidade de entrar para o lugar seguro que é o céu. Então não há outra forma a não ser Ele, Jesus Cristo, para que nós possamos ter acesso à glória celestial. Ele também disse em João 6,35 que Ele é o pão da vida. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. É claro que ele fala de fome e sede espiritual. Quem crê em Jesus, quem tem nele depositado a sua fé e a sua confiança, tem a sua questão espiritual resolvida. O que ele pode fazer ainda neste mundo é aperfeiçoar esse relacionamento com Deus. Cada vez mais intimidade, cada vez mais relacionamento com Deus, certo? Vai crescendo nessa forma cada vez mais. Mas a sua situação está definitivamente resolvida. Porque ele já pertence ao Senhor, já passa a ser da vida que Cristo já deu. Mas ele também disse que ele é a ressurreição. Capítulo 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós que cremos em Cristo, não há razão para temer a morte. Isso quer dizer que eu quero morrer hoje? Não estou dizendo isso. Mas eu não tenho medo da morte. Porque eu tenho certeza de que, quando partir desse mundo, eu não vou estar perdendo nada. Porque o que vem depois é muito melhor. Sem dúvida alguma. Então, ele diz nesse texto que ele é a ressurreição e a vida. Ainda que eu morra, eu viverei. Morra fisicamente, morra para o que tem aqui. Morra para esse tempo presente. Porque nós estamos aqui numa passagem. Logo, logo isso aqui termina. Logo, logo chega ao fim. Ainda que alguém viva
mais de 100 anos. Um dia termina a sua vida aqui. E tem gente que tem vida muito curta. Basta você ir para um cemitério qualquer desses aí e ver nascimento e morte das pessoas que estão ali sepultadas. Algumas não chegaram a 20 anos, muitos não chegaram a 20 anos. Duração muito curta, tempo de vida nesse mundo aqui. Alguns privilegiados chegam próximo aos 100 anos. Mas esse tempo aqui, ainda que dure 100 anos ou mais, é curtíssimo. É apenas um instante em relação à eternidade. E é para lá que eu estou indo. É para lá que nós vamos. É isso que nos interessa. É isso que nós vamos buscar. Então, esses títulos que nós vimos aqui, que Jesus diz a respeito de si, que Ele é e que Ele faz, ninguém pode reivindicar tais títulos para si. Só Jesus, só a Ele cabe isso aí. Só a Ele cabe trazer para si, eu sou isso, eu posso fazer, posso garantir isso. Porque ninguém mais pode nem, digamos, chamar para si essa responsabilidade e nem oferecer o que Jesus está oferecendo. É Ele o único. E Cristo adverte a respeito do destino eterno daqueles que põem em dúvida essa situação. Ainda lá no seu Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, ele vai mostrar que Ele é o único caminho pelo qual é possível alcançar o céu. E todo aquele que seguir outro caminho, ele vai dizer naquele contexto que vai ter gente no dia do juízo final, diz: Senhor, em Teu nome fizemos tantas coisas boas, em Teu nome fizemos milagres, em Teu nome... Ele diz assim: talvez vocês tenham até usado meu nome, mas o coração de vocês nunca esteve em harmonia comigo. Ou seja, eu não vos conheço. Não vos conheço não quer dizer que Jesus não tem conhecimento da existência dessa pessoa, não é isso. Mas eu não tenho intimidade com vocês. Eu não tenho relacionamento com vocês. Eu não tenho comunhão com vocês. Não vos conheço nesse sentido. Portanto, apartem-se de mim para a condenação eterna. É o contexto que diz nesse texto quando ele ensina essas coisas. Ele é o único caminho pelo qual nós podemos alcançar o céu, e há várias razões para isso que eu quero prosseguir nessas leituras agora. Primeiro, em 1 Pedro 2, 4, diz que Jesus foi escolhido por Deus para ser o Salvador. Veja lá. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Da sua carta, depois de ter estado com Jesus durante o seu ministério terreno aqui, e depois de ter participado da divulgação do Evangelho a partir do Pentecostes, lá em Jerusalém, e depois de ter sofrido o que sofreu, ele no final ele escreve a sua carta, uma das suas cartas, e diz essa verdade, que Jesus foi aquele que Deus escolheu enviar ao mundo para ser o nosso Salvador. Em João 3,13, ele vai dizer que Ele é o único que veio do céu e que para lá voltou. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, ele veio do céu e voltou ao céu depois de ter cumprido a missão que veio trazer, que eu trouxe aqui na terra. Ele veio para ser o nosso Salvador, para morrer naquela cruz horrenda. Uma das músicas que cantamos hoje à noite aí, esse madeiro tosco, cruento, no qual Cristo morreu. Ele veio para isso, mas voltou para o céu, onde está depois para vir buscar a sua igreja, que um dia há de acontecer. Jesus veio, viveu aqui. Viveu, talvez, digamos assim, sujeito às mesmas dificuldades que nós enfrentamos, porém com uma diferença. Não cometeu qualquer equívoco, qualquer erro. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 15, o autor da carta aos Hebreus nos revela isso. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas,
mas sim alguém que, por nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A diferença. Passou por todo tipo de tentação e provação, porém sem pecado. Por isso que Jesus é capaz de nos salvar. A sua morte na cruz é suficiente para nos salvar por causa disso, que não havia pecado nele. Passou por todas as provações, porém sem pecado. Passou por tudo que nós passamos, certamente fome, sede, sono e tudo mais, alegria e tristeza, com certeza, mas sem pecado. O que o capacita para se tornar o Salvador que Deus mandou ao mundo. Por tudo que ele passou, ainda que fosse muito semelhante ao que nós passamos, mas nós cometemos erros, nós cometemos falhas, nós cometemos deslizes. Ele não. Passou sem pecar. Em Mateus 5,17 nos mostra que ele veio para cumprir a lei e os profetas. Interessante que hoje nós falamos na escola dominical um pouco sobre isso. Vejamos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não pensem que vi abolir a lei ou os profetas. Não vi abolir, mas cumprir. Então, ele é a propiciação pelos nossos pecados, ele veio para cumprir a lei e os profetas. E ainda em Apocalipse 1,18, vai nos mostrar que ele é o único a vencer a morte em definitivo. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Venceu a morte para sempre. A morte já não faz muito estrago na vida de quem crê em Jesus. Aliás, não estrago nenhum. Pode fazer estrago naqueles que estão muito apegados ainda às coisas materiais. Mas quem não estiver, não faz estrago algum. Porque nós estamos de passagem. Nós precisamos estar aqui nesse tempo de passagem, não a serviço das coisas, mas usando as coisas em nosso favor, que é diferente. Não sendo escravos daquilo que nós temos, mas usando o que nós temos para o nosso benefício. E podemos e devemos fazer isso, mas evitar de estar, digamos assim, gastando nosso precioso tempo e nossa energia em conquistar coisas apenas para tê-las, para esnobarmos, né? Para sermos, digamos assim, vistos por outros como tais. Não vai nos trazer nada de positivo. Talvez somente preocupação. Mas quando nós começamos a usufruir daquilo que nós conquistamos para o nosso benefício, para o nosso deleite, aí nós estamos no caminho certo, sem dúvida alguma. Então, Jesus Cristo é o único a quem Deus exaltou ao lugar mais alto, fazendo com que em todo o Novo Testamento nos é dito que toda língua confesse que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso é dito de uma forma muito clara ao longo do Novo Testamento, mas principalmente em Filipenses 2, de 2 a 11, isso fica claro. E 1 Timóteo 2,5, Paulo também fala a respeito disso. Veja aí. Há um só Deus e um só Criador, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse é o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então, realmente, o testemunho unificado que nós encontramos em todo o Novo Testamento é que ninguém pode conhecer a Deus o Pai senão por meio da pessoa de Jesus Cristo. Para a melhor compreensão dessa verdade, é preciso que nós talvez tenhamos que voltar um pouco ao início da história da humanidade. Ou seja, do relato que está lá nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, e que nos mostra que Deus criou os céus e a terra, logo nos primeiros versículos. Vejamos o que está lá nos versículos 1 e 2 de Gênesis capítulo 1.
No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse está lá no princípio, os primeiros versículos da Bíblia. Deus criou os céus e a terra. Mas disse também no versículo 26 de Gênesis 1, uma coisa interessante que vamos ver aí. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, nesses primeiros versículos, no primeiro capítulo de Gênesis, das Escrituras, nós encontramos revelada a Trindade divina, revelada que está no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí diz, façamos o homem à nossa imagem, por que no plural? Façamos. Então Deus, Pai, não está sozinho, Ele está em companhia da Trindade aí. Façamos o homem à nossa imagem. E viu Deus que tudo o que havia feito era muito bom. Perfeição. Percebe-se que a humanidade, no seu início, foi colocada num ambiente perfeito, completo, sem erro, sem dificuldade, tendo diante de tudo que necessitava. Recebeu somente uma proibição. Somente uma proibição, qual seja que não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso, deveria ser obediente para que não morresse. E quando fala da morte, não fala necessariamente da morte física, mas da sua morte espiritual. Da separação, da quebra da comunhão entre Deus e o homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Para comunhão, para relacionamento, para estar lado a lado. Mas havia essa condição, não coma do tal fruto. E a gente sabe que isso não aconteceu. O homem quebrou essa aliança. Essa única proibição, o homem não conseguiu cumprir. O ser humano não conseguiu cumprir. A humanidade não conseguiu cumprir. E a humanidade se desviou. A humanidade desobedeceu. Comeu do fruto e o resultado foi a queda. A queda. A quebra do relacionamento entre Deus e o ser humano. Lá no Gênesis capítulo 3, se você tiver o tempo depois para ler, você observa isso aqui, essa questão está descrita. No entanto, Deus prometeu restaurar tudo. E deu a sua palavra de que Ele enviaria um Salvador, que Ele enviaria o Messias, que iria resgatar o ser humano da escravidão do pecado. Gênesis 3:15, nós já lemos esse texto hoje na escola dominical. Não estava combinado, mas estava lá o texto. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está aqui nesse versículo dizendo que vai resolver a situação. A queda aconteceu, a desobediência aconteceu, o ser humano se desviou do propósito que Deus colocou diante dele. A harmonia que colocou no jardim do Éden quando criou o ser humano, a humanidade. E disse, é assim que tem que ser. O dia que não houver a observância a esse critério, essa aliança está quebrada. Quando aconteceu, Deus então vem com esse propósito. Eu vou restaurar. Eu vou criar uma condição para que essa aliança seja restaurada, seja refeita. Promessa de que um dia o Messias viria ao mundo para livrar a humanidade dessa perdição que era, digamos assim, sem recurso outro. Não há outro recurso, a não ser a ação de Deus, a providência de Deus de enviar Salvador, que Ele fez através do envio de Jesus Cristo.
E a palavra de Deus se tornou realidade quando veio ao mundo Jesus Cristo. Quando veio ao mundo Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 14 e versículo 29. São dois versículos que falam a respeito. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus cumprindo o que havia prometido lá no Gênesis. Cristo veio. Cristo morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos desfrutar novamente dessa relação íntima com Deus. E a partir do momento que nós cremos em Cristo como Salvador, nós temos essa comunhão restabelecida que Deus quis que existisse lá no princípio. Mas por causa da desobediência, por causa do caminho que o homem escolheu seguir, não foi possível Deus assim mantivesse. Mas com Jesus Cristo vindo ao mundo, com a promessa que ele fez sendo cumprida, Cristo veio, Cristo aqui nasceu, Cristo veio para essa missão que lhe foi confiada. Nós temos então a promessa de Deus cumprida e o restabelecimento dessa comunhão com Deus refeita. Em Cristo, nós temos contato direto com Deus. Para aqueles que são do meu tempo de antigamente, sabe que uma ligação telefônica antigamente era muito difícil. Mas quando criaram o DDD, ficou mais fácil. Descagem direta à distância. O que Cristo veio fazer é fazer essa descagem direta à distância. Não precisa de intermediário para falar com Deus. Nós temos ligação, em Cristo nós temos ligação direta com Deus. Direta e instantânea. Não tem intermediários. Não há necessidade de qualquer outra coisa. Não há nenhuma empresa que possa, digamos assim, ser necessária ser contactada para que nós cheguemos a Deus. É ligação direta e instantânea. Deus está pronto para ouvir. Em Jesus, isso é possível. Cristo veio ao mundo para isso. Veio e morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos desfrutar novamente dessa relação ininterrupta com Deus, nosso Criador. Nós lemos na Bíblia que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Reconciliando. É porque havia quebrada a ligação com Ele. Ele reconcilia. Em Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não há caminhos que levam ao céu. Há um só caminho. Um único caminho, chamado Jesus Cristo. Esse texto nós vamos ler, acho que já está aí projetado, 2 Coríntios 5:19. Isto é, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Duas coisas interessantes nesse texto. Deus reconciliando consigo o mundo. Pessoas do mundo perdido. Qualquer pessoa que reconhece que precisa de Jesus Cristo para se reconciliar com Deus, tem essa possibilidade de fazê-lo. E a partir do momento que isso acontece, que essa reconciliação acontece, eu agora sou reconciliado com Deus e me torno um propagador dessa reconciliação, dessa mensagem de reconciliação. Sou mensageiro dessa mensagem. Fui objetivo dessa mensagem, objeto da mensagem, alcançado por ela, a transformação aconteceu, eu sou nova criatura, reconciliado com Deus, agora sou portador da mensagem para que outros também saibam dessa verdade. Essa é a nossa missão. Reconciliados com Cristo, agora testemunhas dessa verdade, propagadores dessa verdade, né? Cristo não cometeu o pecado, mas Deus colocou sobre ele a nossa culpa, os nossos pecados, para que por causa da sua pureza, ele pudesse pagar os nossos pecados, para que nós fôssemos considerados justos diante de Deus.
e considerados justos diante de Deus, desfrutar da verdade de que Cristo nos salvou e nós temos a garantia da vida eterna. Dessa forma, nós podemos ser declarados justos, conforme diz 2 Coríntios capítulo 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Tornou pecado quem não tinha pecado. Quem é esse? Jesus Cristo. Jesus Cristo se tornou pecado, ou se tornou, digamos assim, assumiu a nossa culpa. Ele não tinha pecado, mas assumiu a nossa culpa para que nós pudéssemos ser salvos. Que nós pudéssemos ser perdoados. Bom, mas a história na cruz... Antes disso, eu queria dizer o seguinte: não adiantaria nós morrermos 200 vezes que fosse. Não nos salvaríamos por várias mortes que nós passássemos, por sofrimentos que nós passássemos. Nada adiantaria, nada resolveria o nosso problema. Nós não teríamos condições de, por causa de repetidas mortes, nós sermos purificados. Não conseguiríamos de forma nenhuma. Nós somos purificados, salvos, por causa da morte de Cristo em nosso lugar. E não há outra solução. Mas a história não acaba na cruz, não termina com a morte de Cristo na cruz, nem mesmo com a sua vitória sobre a morte, quando ele deixa a sepultura vazia naquele domingo pela manhã, quando ele volta dos mortos, numa demonstração de que ele foi e é o que ele próprio afirma ser, de acordo com o que nós temos lá, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 4, que eu leio aqui dizendo o seguinte: e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Essa vitória de Cristo sobre a morte, deixando a morte para trás, como ele disse ainda há pouco no capítulo primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 18, quando diz que ele definitivamente venceu a morte. A morte não faz mais sentido nenhum, não traz mais medo algum. Então Deus, por meio desse intermédio, que é a única maneira para que o ser humano possa ter um relacionamento direto com Deus, é mediante Jesus Cristo. No ano passado, numa das mensagens que eu trouxe aqui, eu disse que a diferença entre o cristianismo e as outras religiões, muitas das outras religiões, a grande maioria delas, é que a grande maioria das religiões vai em busca de Deus, faz esforços extraordinários para alcançar Deus. No cristianismo, Deus vai ao encontro da humanidade. Deus vem ao nosso encontro por meio de Jesus Cristo. Essa é a grande diferença. Deus vem ao nosso encontro e nós não temos que ir em busca de Deus, coisa alguma. Deus está ao nosso lado. A pregação dos apóstolos, desde o dia de Pentecostes, por exemplo, ela traz esse foco a respeito da morte e ressurreição de Jesus Cristo. O pastor Pedro mesmo, naquele dia do Pentecostes, ele fala ali perante o Sinédrio, proclama Jesus Cristo como sendo o único caminho para o céu, quando ele diz: não há salvação em nenhum outro, pois diante de Deus, ou abaixo dos céus, melhor dizendo, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos. Não há outro. Paulo, falando na sinagoga de Antioquia, ele declara Jesus Cristo como Salvador, em Atos capítulo 13. Portanto, meus amados, quero que saibam que mediante Jesus Cristo lhes é proclamado o perdão dos pecados. Paulo, que havia sido alcançado de forma tão maravilhosa. João, que foi dos 12 apóstolos o único a morrer de morte natural, ele diz, lá em 1 João capítulo 2, versículo 12, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus Cristo. Seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus Cristo. Só Jesus
pode perdoar pecados. A vida eterna no céu só é possível mediante a fé em Jesus Cristo. Não há outra forma. Para receber o presente de Deus, que possibilita essa nossa reconciliação com o Criador, devemos olhar para Jesus Cristo. Os nossos olhos fixos nele. E somente para ele. Confiar que a sua morte na cruz é suficiente para o pagamento das nossas culpas e pecados, sem esquecermos da sua esplendorosa vitória sobre a morte. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo deixa ao escrever a carta aos crentes em Roma. Deus declara o ser humano justo por meio da fé que esse ser humano tem em Jesus Cristo. Lá em capítulo 3, 20 e 22 de Romanos, ele fala sobre isso. Deus declara o ser humano justo mediante a fé que ele tem em Jesus Cristo. Num determinado momento, ao longo do ministério terreno de Jesus, muitos da multidão que ouviam das suas palestras lá, estavam indo embora. Estavam caindo fora. Então, o mestre pergunta aos 12 que estavam mais de perto, sempre com ele, diz: e vocês também não querem ir, não? Vocês estão vendo que o pessoal está indo, está debandando. Vocês também não querem ir embora? Aí Pedro responde: para onde nós iríamos? Para onde? Tu tens palavras que dão a vida eterna. Nós confiamos no Senhor e sabemos que és o Santo de Deus. Então Pedro e os demais que com ele estavam, disseram: não tem para onde ir. Porque tu tens as palavras. Tu és o caminho. Nós já reconhecemos isso. Então nós queremos ficar. Está lá em João capítulo 6, 66 e 69. É nisso que nós devemos nos apegar e jamais nos afastar da meta que nos traz para junto de Jesus. A vida eterna pode ser alcançada, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É exatamente o que ele diz ser. Ele é o bom pastor. João registra isso no capítulo 10, versículos 11 e 14. Ele é o pão da vida. Pão espiritual, é claro. Pão da vida. João 6, 36. Ele é também o caminho, o único caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo isso junto. Então nós precisamos entender que para que nós tenhamos a vida eterna, que muita gente quer, aliás, dificilmente alguém não queira, mas fica tateando, fica procurando meios de encontrar o caminho, um caminho que leve lá. E não existe. Existe só o caminho que é Jesus Cristo. Não há outros caminhos. Para que nós tenhamos esse acesso a essa vida eterna, nós precisamos receber Jesus Cristo como nosso Salvador único, pessoal e suficiente. Há apenas um caminho que leva ao céu. O que representa que eu tenho que me render aos pés de Jesus Cristo. Sem isso, não há condições. Se você confessar com a sua boca, ali já em Romanos capítulo 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que o Senhor Jesus é o seu Salvador, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Não há outra forma de reconhecer. Eu não sei se você tem procurado outros caminhos, ou tem procurado meios de chegar à presença de Deus. Pare de procurar. Olhe para Jesus. Só Jesus é o caminho. O único caminho. Só Ele leva ao céu. Só Ele pode conduzir à glória celestial. Não adianta ficar batalhando, correndo, fazendo esforços. É só Cristo que salva. Só Ele. Não há caminhos que levam ao céu. Há somente um caminho.
chama Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Eu quero desafiar você, se você ainda não tomou essa decisão, seja você aqui que está presente comigo nesse momento, ou seja você que me acompanha nas redes sociais, não importa. A desafiar você o seguinte: a refletir sobre o que você tem feito em relação à sua vida e ao seu relacionamento com Deus. Eu tenho buscado Deus, a salvação no caminho certo, eu tenho Jesus Cristo como único Salvador. Porque se não tem, eu diria, você precisa voltar-se para Jesus. Precisa colocar a sua vida inteira nas mãos do Senhor. Totalmente, completamente. Porque só Ele pode ser Salvador. Só Ele é o caminho. Só Ele é a solução para a sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela verdade da Tua palavra. Obrigado que de uma forma tão clara nos é dito. E obrigado porque nós entendemos assim. E pedimos ao Deus que Tu possas esclarecer na mente de qualquer pessoa que nos ouve nesse momento. Que se não nos rendermos a Ti e não recebemos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós estaremos perdendo nosso tempo, nossa energia. E de nada vai adiantar buscar salvação em outro lugar. Que nós possamos reconhecer o Deus. E juntos, reconhecendo essa verdade, possamos nos unir para propagar essa verdade àqueles que ainda não conhecem essa verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fortes, unidos uns com os outros, buscando realmente fazer com que a Tua palavra se torne real em nosso viver. E que essa verdade seja proclamada através do nosso caminhar, do nosso fazer, do nosso falar. E que em tudo isso o Teu nome seja engrandecido e Teu reino cresça sobre a face da terra. Agora, Deus, quando nós daqui a pouco nos separarmos, indo para os nossos lares, despede-nos, leva-nos em paz e segurança e dirige-nos durante essa nova semana que diante de nós está. Para que cada dia do nosso viver, nós possamos vivê-lo para glorificar o Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.